Bom, pessoal, eu tinha passado esse exercício para vocês fazerem durante a semana. Vou deixar aqui a resolução dele, é relativamente simples, tem uns macetezinhos aqui, um pulo do gato que vocês vão entender, mas é relativamente simples. Então, só recapitulando aqui, é um tubo de aço carbono que está sendo utilizado numa temperatura de 500 graus Celsius durante um ano. E esse tubo ele tem uma constante de oxidação, é uma constante parabólica, que vale 37 é elevado a menos 138 kJ por mol, dividido por RT. A unidade da constante é em quilo ao quadrado, metro a menos 4, segundo a menos 1. A constante ela carrega toda a unidade necessária para poder igualar os termos, né? Então a gente está falando aqui de variação de massa ao quadrado, delta m ao quadrado. A gente tem aqui quilo ao quadrado. Em função do tempo, a gente tem aqui segundo. E aqui a área exposta. Então é uma variação de massa por uma determinada área exposta, que a gente pode usar um valor padrão, por exemplo, de 1 metro quadrado. Então a gente começa por aí. O que a gente precisa encontrar é qual é a variação de espessura. Então a gente vai ter que transformar essa variação de massa em variação de espessura a partir dos dados estequiométricos fornecidos. A reação é a formação do FeO, então é um ferro para um oxigênio formando um FeO, ou dois ferros para O2 formando dois FeO. A estequiometria aqui é de 1 para 1. Massa molar do ferro 55,9 gramas por mol, do oxigênio 16 gramas por mol, e a densidade do ferro de 7,82 megagrama por metro cúbico. O R, constante dos gases, para esse tipo de situação, onde a gente tem valores em Joule e Kelvin, é 8.313 Kelvin, Joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Bom, a primeira coisa é a gente transformar a constante na temperatura de trabalho. Essa aqui é a constante independente da temperatura. Vamos substituir a temperatura para a temperatura em Kelvin. 500 graus Celsius em Kelvin vai dar 773 Kelvin. Então, reescrevendo aqui a equação, 37 é exponencial menos 138 kJ por mol, 8.313 Kelvin, Joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, vezes temperatura em Kelvin. Então, aqui a gente já começa a cortar alguns termos. Ó. Kelvin corta com Kelvin a menos 1, Joule corta com Joule, mol a menos 1 corta com mol a menos 1. Então a gente já vai simplificando aqui os termos. A constante a 500 graus Celsius, a constante parabólica a 773 Kelvin, vale, já calculando tudo aqui, 1,74 vezes 10 a menos 8, quilo ao quadrado, metro a menos 4, segundo a menos 1. Esse é o primeiro passo do exercício, encontrar a constante na temperatura de trabalho. A reação é ΔM ao quadrado constante tempo. O tempo vale um ano, então a gente pode calcular o ΔM ao quadrado a 500 graus Celsius, usando a constante a 500 graus Celsius. Na verdade é em Kelvin, né? A gente calculou, mas o exercício traz a 500, só para a gente não perder a referência, vezes o tempo, que é de um ano. Fazendo essa continha, tá aqui a constante, 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 365 dias. Então a gente tem esse número aqui em segundos referente a um ano e a vezes a constante. Se isso aqui é em segundo, conta com segundo, a gente vai ter um resultado de ΔM ao quadrado de 0,55 kg ao quadrado metro a menos 4. Tirando a raiz, nós vamos ter então uma variação de massa de 0,74 kg por metro quadrado. Aí a unidade de metro a menos 4 já começa a fazer sentido, né? A gente vai ter então uma variação de massa por metro quadrado de área exposta. Então, em um ano, esse tubo vai reagir com oxigênio e vai ter uma variação de massa de 0,74 kg por metro quadrado. É uma variação positiva, significa que a massa do sistema vai aumentar para cada metro quadrado de área exposta, vai aumentar em 0,74 quilos. Bom, essa variação de massa significa que o material absorveu 0,74 quilos de oxigênio
por metro quadrado. O metal base já estava no sistema. A reação é ferro reagindo com oxigênio formando FeO. Então, a variação de massa é por causa desse oxigênio aqui que incorporou no sistema. A gente não está considerando o sistema aberto, não está considerando perda de massa no sistema, mas não está considerando perda de nenhum material que está ali para o sistema, para fora do sistema, e o produto formado é sólido. Então a gente tem aqui uma variação de massa positiva por incorporação de oxigênio molecular na estrutura, na superfície do material metálico por cada metro quadrado de área exposta. Bom, se isso aqui é a massa de oxigênio molecular, a gente consegue transformar isso em mols através da massa molar do oxigênio. É aquela equação que a gente conhece na química, que massa é igual ao número de mols vezes massa molar. Então, fazendo essa continha aqui, a gente tem o número de mols sendo a massa por massa molar. Um detalhe, que é o macete que eu comentei com vocês, né, que é um pulo do gato desse exercício, é que a gente está considerando sempre massa por área. Então eu vou trazer essa unidade de área aqui o tempo todo para depois a gente transformar em espessura. Então aqui é uma variação de massa por área. A gente pode, para facilitar a conta, não considerar isso aqui por enquanto, mas depois tem que trazer de novo, ou deixar a anotação na fórmula para não esquecer. Então aqui eu tenho uma variação de massa por área, massa dividido por massa molar dá o número de mols de oxigênio. Eu preciso calcular esse número de mols de oxigênio porque eu quero saber a massa de ferro perdida, eu preciso saber a espessura de ferro perdida. E o dado que eu encontrei no exercício foi a massa de oxigênio absorvido. Então a reação, que é a formação de FeO, eu tenho 1 mol de ferro para 1 mol de oxigênio. Eu sei o dado do oxigênio, preciso calcular o dado do ferro. Então eu vou calcular o número de mols total envolvidos nessa massa de oxigênio, vou saber o número total de mols envolvidos de ferro. A partir do número de mols de ferro envolvido, eu vou saber a massa de ferro envolvida na reação. Então aqui o número de mols de oxigênio vai ser a massa dividida pela massa molar do oxigênio. Esse número de mols, que a gente pode calcular o número só fazendo essa divisão, transforma aqui quilo e grama para a mesma unidade, a gente consegue fazer essa divisão tranquilamente. Mas esse resultado dessa divisão, que é o número de mols de oxigênio, é igual ao número de mols de ferro, porque a reação é 1 para 1. A formação do produto, né, que é FeO, é de 1 para 1, a estequiometria é de 1 para 1. Então esse valor dessa divisão é igual ao número de mols de ferro. Então eu posso simplesmente já traduzir que 0,74 dividido por 16, colocando todo mundo na mesma unidade, vai ser igual ao número de mols de oxigênio, que vai ser igual ao número de mols de ferro. Então eu não preciso nem calcular especificamente esse valor. Então, com o número de mols de ferro envolvidos na reação, a gente consegue calcular a massa de aço que foi reagida, ou seja, a massa de aço que foi removida do material. A gente está simplificando, imaginando que o aço é 100% ferro, mas é algum valor próximo de 90 e 95, 96, 98%. Vai depender de qual liga especificamente é. Mas como é só o exercício fala de aço-carbono, a gente está calculando aqui uma liga típica contendo poucos elementos de liga residual do processo de fabricação. Bom, então se essa divisão vai ser o número de mols de ferro, a gente consegue traduzir esse valor de novo para a massa de ferro removido. A massa é a massa molecular vezes o número de mols. Então tem aqui a massa molar do ferro vezes o número de mols de ferro. Esse resultado que veio carregando aqui, que é o número de mols de oxigênio, que é igual ao número de mols de ferro, que vocês podem calcular, achar o valor numérico e trazer ele aqui, ou deixar indicado, só para facilitar os cálculos. Esse valor aqui é o número de mols de ferro, vezes a massa molar do ferro, que vai me dar a massa total de ferro envolvida na reação, que é uma massa de 2,59 kg. Lembrando que a gente está trabalhando sempre com a unidade de 1 metro quadrado. Então vai ser 2,59 kg por cada metro quadrado
de área exposta. Como eu comentei com vocês, vocês podem tirar esse termo aqui para facilitar as contas, mas depois tem que trazer ele para poder sempre lembrar que a gente está falando de uma área exposta de 1 metro quadrado. Ele não, ele tá indicado aqui na fórmula, mas ele não faz, ele não faz parte nesse momento da reação. Então a gente vai chegar a um valor de espessura a partir desse valor de massa. Se a gente tem uma massa numa área exposta, por exemplo, aqui um desenho de uma área exposta de 1 metro quadrado. Vamos pensar que é uma chapa retangular ou quadrada com área de 1 metro. Se a gente tem a massa dessa área toda, aqui seria a espessura do filme formado, a gente tem a massa de ferro que reagiu para perder essa espessura. Eu não quero saber a espessura do filme, eu quero saber a espessura perdida de aço. Então, se eu pegasse uma base sem corrosão nenhuma e a partir daí eu fui tirando uniformemente toda a massa da superfície, como o exercício não falou nada, a gente está supondo que é uma reação generalizada uniforme, todo esse material que estaria presente aqui na forma metálica, ele reagiu e virou óxido. Não importa a espessura do óxido formada, pode ser até maior do que isso, mas esse óxido formado, ele reagiu a partir da oxidação do material que está aqui na superfície. Então, se a gente tem a massa de ferro que antes era metálica e agora virou óxido, a gente pode traduzir essa massa como sendo uma placa retangular, uma placa quadrada com área de 1 metro, e a partir da densidade a gente pode calcular aqui a espessura, porque a gente tem o volume e densidade, a gente consegue, volume e massa, a gente consegue trabalhar com densidade. Então a gente pensa no seguinte, o volume dessa plaquinha, o volume dessa área, dessa superfície que reagiu, ele vale a área da base, que é 1, vezes a espessura, certo? Então espessura vezes área vale o volume. O volume a gente consegue trabalhar com a densidade. A área é de 1 metro quadrado, então eu vou ter, se eu isolar a espessura aqui, tirar da fórmula, jogar para lá, jogar o volume para cá, eu vou ter a espessura sendo o volume vezes 1 metro a menos 2, ou seja, o volume dividido por 1 metro quadrado. Se a espessura é a massa pela densidade, a espessura é o volume vezes metro a menos 2, e eu tenho aqui o volume como sendo massa e dividido pela densidade, eu consigo agora trazer essa massa, que é de 1 metro quadrado, para cá e dividi-la pela densidade. Só que eu já tenho esse valor aqui na fórmula da espessura, que é outro ponto de atenção, eu já tenho esse valor aqui, a massa e área. Eu não posso trazer isso tudo para cá e depois dividir pela área, que vai dar erro nas unidades. Eu vou substituir massa por área, massa por 1 metro quadrado, que vale esse número aqui, e dividir esse número aqui então pela densidade. Vou pegar aqui esse valor de 59 km² por densidade. A densidade eu trouxe em termos de quilo por metro para ficar fácil. A minha unidade de área já está em quilo por metro quadrado. Eu tenho aqui quilo por metro a menos 3. Esse valor de 2,59 dividido por 7.870. Lembrando aqui a densidade, eu fiz uma conversão aqui para quilo metro cúbico. Fazendo essa divisão, vai sobrar metro dessa divisão aqui. Então eu vou ter um valor em quilos, em espessura, né? Quilo corta com quilo, vai sobrar em metro, trazendo para milímetro, vai me dar um valor de 0,33 milímetros. Dessa forma a gente saiu de uma taxa de uma constante parabólica, e com os dados estequiométricos e dados tabelados do material, a gente saiu da constante por um tempo de 1 ano, uma temperatura de 500 graus, e calculou quanto que o material perdeu de espessura. Se a gente já sabe que esse material vai perder 0,33 milímetros em 1 ano de trabalho,
o projeto pode dimensionar o tubo considerando uma espessura adicional de 0,33, vai fazer todo o projeto de resistência mecânica, de pressão interna do tubo e tudo mais, tensões externas e o quanto que o tubo pode ter de deformação elástica, adicionar na espessura do tubo 0,33 milímetros, sabendo que ele vai sofrer um processo corrosivo e que vai perder 0,33 milímetros para a atmosfera. Então isso é a forma de se calcular com esse tipo de material, é adicionando uma espessura maior do que o necessário do ponto de vista mecânico para que essa espessura possa se perder em corrosão. Obviamente, com certo fator de segurança, a corrosão ela é generalizada, mas não é tão uniforme assim. Então, esse 0,33 aqui, facilmente a gente transforma isso aqui para um valor de 0,5 milímetros. Pensando até em termos de processamento, é muito mais fácil você adicionar valores de 1 milímetro, meio milímetro, uma espessura, vamos supor que o tubo tenha que ter uma espessura de parede de 2 milímetros, nós vamos fazer um tubo com 2,5. Teria que ver qual que é a aplicação, qual que é o fator de segurança previsto em norma para poder utilizar esse tubo. Mas pensando somente matematicamente falando no ponto de vista de corrosão, ele necessitaria de 0,33 milímetros de espessura. Se fosse uma chapa fina, de 1 milímetro, 0,33 está representando aí um valor bastante alto de perda de espessura, né? Mas se é uma chapa mais grossa, um tubo de 5 milímetros, de 10 milímetros, 0,33 já é um valor bem pequeno para se perder do ponto de vista de corrosão. Bom, basicamente é isso, assim que faz o exercício. Eu tinha deixado aqui notado para vocês fazerem a 600 graus. É só repetir o exercício, calculando a constante a 600 graus e refazendo todo o passo a passo. Façam aí como treinamento. Bom, era assim que resolve a questão. A 600 graus a constante, eu vou deixar os valores aqui para vocês conferirem depois. A 600 graus a constante é 2,04 vezes 10 a menos 7 kg ao quadrado, meta menos 4, segunda menos 1. E a gente vai encontrar aqui uma espessura de 1,13. Então a gente tem aqui o ΔM ao quadrado, ΔM e a espessura. Depois vocês façam o exercício de novo a 600 graus e verifiquem se encontraram esse valor de 1,13. Até mais, vejo vocês na próxima.